Bom, estamos aqui com a presença do Dr. Cristiano Zanin Martins, advogado do presidente Lula, que veio até a redação da Jovem Pan fazer uma série de colocações que todos nós brasileiros queremos saber dele, que, afinal de contas, defende o candidato à presidência, que hoje sofre uma série de acusações, e é isso porque o Dr. Cristiano Zanin veio até a Jovem Pan para trazer com exclusividade aqui aos Pingos nos Is a postura dele com relação à defesa do presidente Lula. Doutor Zanin, tudo bem? Tudo bem, Tonholi. Cumprimento a você e a todos que estão nos assistindo. Doutor Zanin, desde quando o senhor é advogado do presidente Lula? Tonholi, eu advogo para o presidente Lula aproximadamente desde 2005, quando eu ingressei no escritório Teixeira Martins como sócio, e o escritório já prestava serviços ao ex-presidente Lula, de longa data, aliás. Doutor Zanin, como é que é o dia a dia de ser advogado do Lula? Como é que é? A sua rotina não deve ser nada fácil, né? Olha, Tonholi, nós, a partir de 2016, foram abertas diversas investigações, processos, ao nosso ver, sem qualquer materialidade, que integra um conceito que nós chamamos de lawfare, que é o uso indevido dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. Então, ao nosso ver, esse número relativamente grande de processos e procedimentos, ele faz parte de uma perseguição política, e isso, evidentemente, acaba tendo um reflexo também no nosso trabalho jurídico, porque são, enfim, diversas peças que precisam ser feitas, depoimentos, e isso, evidentemente, demanda um trabalho jurídico. Doutor, eu queria fazer perguntas para o senhor relacionadas às acusações contra o presidente Lula pontualmente. Doutor, o presidente é ou não é dono do triplex? Não, definitivamente não. E isso ficou provado na ação penal que foi proposta lá em Curitiba pelo Ministério Público Federal. Nós tivemos naquela ação 73 testemunhas ouvidas, foram 27 audiências ao todo. Nenhuma das testemunhas, nem aquelas do Ministério Público, nem as nossas testemunhas, afirmaram qualquer fato que pudesse vincular o ex-presidente Lula à propriedade desse apartamento. O que ficou demonstrado é que ele foi uma única vez no local, a fim de verificar se tinha interesse na compra. Ele nunca dormiu, nunca passou um dia e nunca teve as chaves desse imóvel. Agora, se você me permitir, Tonholi, o que é preciso esclarecer em relação a esse fato é o seguinte: muito se fala sobre o triplex, mas, na verdade, a acusação que o Ministério Público fez é de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva, de acordo com a lei brasileira, ele pressupõe que o funcionário público pratique um ato da sua competência e receba, em contrapartida, uma vantagem por ter praticado ou deixado de praticar o ato da sua competência. É o que se chama também, enfim, no meio jurídico, de venda de ato de ofício. Por isso, para que esteja configurado esse crime, é necessário que você tenha o ato de ofício devidamente identificado e a vantagem correspondente a esse ato de ofício. E no caso dessa ação penal, o próprio juiz Sérgio Moro disse na sentença que não conseguia identificar atos de ofício. Ele diz que são atos indeterminados, mas isso não existe. Do ponto de vista jurídico, não se pode aceitar. Isso não é a defesa do Lula que diz. Isso é o que diz a doutrina brasileira e estrangeira de A a Z. Não há possibilidade de se configurar crime de corrupção sem que esteja presente essa situação que eu acabei de expor. Doutor, se houver agora uma condenação de segunda instância lá no TRF do Sul, o que o senhor pretende fazer? Olha, nós não trabalhamos, Tonholi, com essa possibilidade, justamente porque, se nós pegarmos os precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julga os recursos da Lava Jato, se pegarmos os precedentes do STJ e do próprio Supremo, nós vamos verificar que a condenação pelo crime de corrupção passiva exige, sem dúvida alguma, a identificação do ato de ofício e a vantagem correspondente. Se nesse caso o próprio juiz
já disse, já afirmou na sentença que não é possível identificar qualquer ato de ofício, então, ao nosso ver, é impossível o tribunal condenar ou manter a condenação do ex-presidente Lula, a não ser que o tribunal faça o seguinte, diga, nós vamos julgar o Lula diferente de qualquer outro cidadão. Então, como eu não acredito nessa possibilidade, porque eu acho que o tribunal vai seguir a Constituição Federal, vai seguir os tratados que o Brasil se obrigou a cumprir, que determinam que todo cidadão, não só o presidente Lula, mas todo cidadão, tem direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Se o julgamento ocorrer desta forma, eu não tenho dúvida de que a sentença proferida pelo juiz Moro será revertida. Me permita, Tonholi, mais um esclarecimento. Esse processo do triplex só está em Curitiba porque os procuradores da Força Tarefa afirmaram na denúncia que recursos provenientes de 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras teriam sido utilizados para a compra e a reforma desse tal apartamento triplex. Essa foi a justificativa pela qual o processo foi a Curitiba. Afinal de contas, nós estamos discutindo em Curitiba um apartamento que fica no litoral de São Paulo. O juiz Sérgio Moro acolheu esta fundamentação para aceitar processar a ação em Curitiba, a despeito de todos os fundamentos que nós apresentamos, mostrando que não havia qualquer relação com a Petrobras e esse apartamento triplex. Pois bem, na sentença, quando o juiz profere a sentença, ele finalmente reconhece aquilo que nós sempre dissemos. Há um parágrafo na sentença que diz: este juízo jamais afirmou que valores provenientes de contratos da Petrobras tenham sido utilizados para pagamento de vantagens ao ex-presidente Lula. Ora, se o juiz, depois de todo o processo, reconhece essa situação que nós afirmamos ao longo de todo o processo, isso deveria ter 2 consequências. Primeiro, reconhecer que a justiça lá de Curitiba não deveria estar com essa ação do presidente Lula. E segundo, isso quebra a espinha dorsal da acusação. Então, esses fundamentos é que nós esperamos que o Tribunal da 4ª Região analise com bastante cautela e eu tenho certeza de que são suficientes para motivar a reversão, a reforma da sentença condenatória e declarar a absolvição do ex-presidente Lula. Doutor, com relação ao sítio de Atibaia, qual que é a tese da defesa? Tonholi, a ação do sítio de Atibaia é exatamente igual à ação do triplex, só mudaram o imóvel. Então, ao invés de dizer que recursos da Petrobras teriam sido utilizados para a compra de um apartamento triplex, esta outra ação foi proposta com o enredo de que contratos da Petrobras teriam gerado recursos e esses recursos teriam sido utilizados na compra e na reforma de um sítio na cidade de Atibaia, também no interior de São Paulo. Pois bem, ao nosso ver, se o juiz já reconheceu que o ex-presidente Lula não foi beneficiado por qualquer valor proveniente da Petrobras, já não deveria estar em Curitiba esta ação do sítio também. No tocante à propriedade do sítio, o próprio Ministério Público afirma na denúncia que ainda precisa investigar a quem pertence a propriedade do sítio. Essa não é uma afirmação minha, isso consta na denúncia. Então, isso significa dizer que o Ministério Público propôs uma denúncia, fez uma acusação contra o ex-presidente Lula, mesmo reconhecendo que o fato não estava devidamente investigado. E, Tonholi, durante este processo de investigação, não concluído, segundo o próprio Ministério Público, os proprietários do imóvel, o Fernando Bittar e o Jonas Suassuna, levaram aos delegados da Polícia Federal, aos membros do Ministério Público, provas contundentes e irrespondíveis de que eles são os proprietários daquele imóvel. Por quê? Porque eles mostraram que usaram recursos próprios, fizeram todo o rastreamento desses recursos nas respectivas contas bancárias e mostraram que eles usaram esses recursos, pagaram o sítio com cheque administrativo deles e eles também mostraram uma série de comprovantes de que mantém aquele sítio, mantém aquela propriedade.
Agora, se você pode me perguntar, o presidente Lula frequentava aquele sítio? Sim, ele frequentava. Isso nós, inclusive, dissemos na nossa resposta à acusação que foi protocolada. Agora, o fato dele frequentar o sítio decorre de uma relação de amizade que existe entre a família do ex-presidente Lula e a família Bittar há mais de 40 anos. Então, é uma relação de amizade, é uma relação que permite e justifica que duas famílias possam conviver num local e o proprietário possa dar a destinação que ele quiser. A pessoa que tem um imóvel, não só a família Bittar, mas qualquer pessoa, a pessoa que está nos assistindo, que tem um imóvel, ela tem a liberdade assegurada pela Constituição de chamar quem ela quiser para frequentar aquele imóvel. Então, por que em relação ao ex-presidente Lula, quer se fazer uma interpretação diferente, quer se transformar esta relação de amizade num crime que não existe, que não foi praticado? Se, eu repito, o Ministério Público não demonstrou que existe um ato que o presidente Lula tenha praticado, como na condição, no cargo de presidente, e tenha recebido uma vantagem indevida em contrapartida, não é possível cogitar-se do crime de corrupção. É essa a discussão que a sociedade precisa fazer. Não pode ficar limitado a discutir se o sítio, se o triplex é do Lula. Tem que discutir qual é a configuração do crime de corrupção perante a lei brasileira e verificar se todos os pressupostos estão estabelecidos. E nós temos certeza, e mostramos isso nas ações, de que não estão. Doutor, o presidente Lula, na figura do senhor e até do criminalista José Roberto Batóquio, fizeram algumas ações processando o juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol, e algumas ações também contra jornalistas. Doutor, digamos, da onde vem essa fúria dos senhores de processar tanta gente que necessariamente não falam a linguagem de vocês? Então, olha, a questão, eu acho que são questões diferentes. Primeiro, a fúria não vem nem do presidente Lula e nem da nossa parte, dos advogados. A questão da queixa-crime contra o juiz Sérgio Moro. Por que ela foi proposta? Porque nós temos no país uma lei de abuso de autoridade. A lei, aliás, é uma lei já bastante antiga, uma lei que prevê penas muito brandas, mas que qualquer autoridade está submetida. Dentro de um regime republicano, não existe a possibilidade de uma autoridade estar acima da lei, ou seja, não está sujeita ao rigor da lei como está o cidadão. Pois bem, o juiz Sérgio Moro, como é de conhecimento público, praticou uma série de atos que, ao nosso ver, são atos ilegais, são atos que violam garantias fundamentais do ex-presidente Lula, dos seus familiares e até as nossas prerrogativas profissionais como advogados. Vamos só lembrar alguns rapidamente. O juiz Sérgio Moro determinou a condução coercitiva do ex-presidente Lula, ou seja, prendeu o presidente Lula por cerca de 6 horas no aeroporto de Congonhas, sem que estivesse previsto o requisito legal para a condução coercitiva, que é o presidente ter deixado de atender uma intimação prévia. Ele nunca deixou de atender. No entanto, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do presidente Lula por cerca de 6 horas para que ele prestasse um depoimento em Congonhas. Ao nosso ver, isto é um ato que configura abuso de autoridade. Segundo, o juiz Sérgio Moro interceptou, grampeou o presidente Lula, grampeou seus colaboradores e grampeou até o principal ramal do nosso escritório. E o que mais? Ele, posteriormente, divulgou as conversas. Isso afronta a legislação, afronta a Constituição. Nenhum juiz pode usar o produto da interceptação, as gravações que foram obtidas com o grampo, para divulgar à imprensa. Isso não é permitido. Isso, ao nosso ver, também configura um abuso, assim como outros abusos que foram praticados. Então, diante desses fatos concretos, devidamente comprovados, nós entendemos que havia ali uma situação que gerava ou pode gerar uma repercussão penal. E por isso que foi proposta aquela queixa-crime
que foi inicialmente rejeitada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas hoje ainda está em grau recursal. Isso não é uma intimidação ao juiz, é o direito que o cidadão tem de promover uma queixa-crime contra uma autoridade que promove um abuso, que age fora da lei. E foi isso que aconteceu. Dentro de um regime republicano, isso deveria ser aceito com naturalidade. A autoridade deve responder por seus atos. Agora, se o juiz Sérgio Moro ou quem o representa, quem fala em nome dele, quer se colocar acima da lei, nós não podemos concordar com isso. Então, essa foi a situação da queixa-crime. A situação que você coloca de processos que envolvem o procurador Deltan Dallagnol, na verdade é um processo só, é uma ação. Por que é que foi proposta essa ação? Porque no dia 14 de setembro de 2016, o procurador Deltan Dallagnol capitaneou uma entrevista coletiva que foi dada em rede nacional e internacional, na qual ele fez afirmações gravíssimas contra o ex-presidente Lula, colocando o ex-presidente como líder de uma organização criminosa, sendo que este tema sequer é da competência desse procurador. Esse tema está em investigação no Supremo Tribunal Federal a pedido do Procurador-Geral da República. Então, nenhuma autoridade pode fazer acusações dessa magnitude contra um cidadão e mais, usar a imprensa para repercutir esta acusação como se a pessoa já fosse culpada. É evidente que as pessoas que assistiram, ou a grande maioria das pessoas que assistiram àquela entrevista coletiva, saíram com a sensação de que o ex-presidente Lula já estava condenado por aqueles fatos. Então, ao nosso ver, o procurador não pode usar o seu cargo para criar artificialmente perante a sociedade um clima de culpabilidade. Então, essa foi a razão pela qual nós movemos a ação de reparação por danos morais, também por entender que houve um excesso por parte do procurador Deltan Dallagnol, e esse excesso, evidentemente, implica numa responsabilidade, no caso, uma responsabilidade civil. Por muito menos, os cidadãos brasileiros são condenados a pagar reparação por danos morais. Se você analisar os julgados dos tribunais brasileiros, há situações, às vezes até banais, que acabam gerando o dever de reparação por danos morais. Uma situação grave como essa, evidentemente que deve gerar o dever de reparar. E, finalmente, eu vou para a questão dos jornalistas. O presidente Lula defende intransigentemente a liberdade de imprensa, assim como nós, os advogados. A nossa visão, Tonholi, é uma visão técnica, é uma visão de advogados. Nós não temos aqui e não podemos ter uma visão política e nem participamos do processo político. Quando nós fizemos análise de alguns casos específicos que envolviam jornalistas e verificamos que o jornalista passou do limite do dever de informar e passou a atacar a honra e imagem do ex-presidente Lula, ele passou de uma linha e cometeu uma ilegalidade. Então, o dever de informar, Tonholi, a liberdade de expressão, ela é muito, deve ser prestigiada, é uma garantia constitucional, mas ela tem um limite, e o limite é a verdade. Quando o jornalista ele sai deste limite e ele passa ao campo da inverdade, ao campo do ataque pessoal, ele também, como qualquer outro cidadão, está sujeito a ser processado. E as ações que existem são de casos específicos que se encontram nesse cenário que eu te apresentei. Não é uma campanha contra a imprensa, não é uma ação disseminada contra jornalistas, mas sim casos pontuais que, ao nosso ver, depois da análise técnica, justificaram a propositura dessas ações. Doutor, o presidente Lula é candidato? Então, olha, eu jamais poderia responder essa pergunta, porque eu sou advogado. Eu não tenho nenhum
nenhuma militância, eu não sou filiado a nenhum partido, então a minha atuação é exclusivamente no campo jurídico. No caso, nós temos o mandato do ex-presidente Lula para defendê-lo nessas ações penais que foram propostas e mostrar a sua inocência. Qualquer discussão no campo político tem que ser feita no campo político, mas não no campo jurídico. Aliás, por isso que nós sempre fazemos a crítica de que o processo não pode se transformar numa arena política. Se algum membro do Ministério Público, algum membro do Judiciário, quiser fazer um debate político, uma crítica política contra o ex-presidente Lula, deve fazer na arena política, deve se candidatar, deve enfim, usar os canais adequados para fazer essa crítica ou esse embate, mas jamais dentro do cenário processual. E nós, como advogados, respeitamos esse limite. Não vamos fazer política dentro do processo. Doutor, por falar nisso, como é que o senhor tem visto a atuação do STF com relação, sobretudo, à Lava Jato? Então, olha, eu penso que o STF deveria ter feito algumas intervenções mais incisivas, mais fortes, em algumas situações que mostraram violações claras a garantias fundamentais e a direitos dos cidadãos. Quando a gente fala em Lava Jato, é verdade que acaba vindo toda uma aura de quase uma instituição própria. Isso, eu sei que esse debate é muito difícil, mas a Lava Jato deveria ser vista como uma operação policial qualquer. Ela tem os seus méritos, ela está ou busca estar dentro do campo do combate à corrupção, e isso merece todo aplauso. Agora, o combate à corrupção tem que ser feito dentro do devido processo legal. Se você sai do devido processo legal, ao meu ver, o processo se torna ilegítimo e o resultado desse processo, ele gera consequências piores para a sociedade. E eu penso que várias situações foram levadas ao Supremo, desde prisões preventivas que foram decretadas por tempo indeterminado e sem a presença de requisitos legais, até conduções coercitivas, enfim, várias situações que estão lá para que o Supremo possa julgar, possa avaliar, e não há ainda, enfim, posições muito claras em relação a esses temas. Então, eu acho que o Supremo pode e deve, como um tribunal constitucional do país, delimitar algumas ações e dar um norte para que a operação realmente volte aos trilhos da legalidade, volte a respeitar as leis e a Constituição. Doutor, estamos indo para o fim já, e eu queria deixar aqui o microfone aberto para o senhor se manifestar em algum tema que eu não tenha te perguntado. Pois é. Olha, eu gostaria, na verdade, de falar um pouquinho a respeito desse filme que está sendo lançado agora. Enfim, é um filme que eu não vou entrar na parte artística, até porque eu sou advogado, né? Eu já vi, inclusive, algumas críticas aí, mas a minha visão de advogado, eu posso dizer o seguinte: a origem desse filme é uma origem absolutamente ilícita. Por quê? Porque quando houve a condução coercitiva do ex-presidente Lula, lá no dia 4 de março de 2016, o próprio juiz Sérgio Moro havia determinado no mandado que não houvesse filmagem. No entanto, a Polícia Federal fez a filmagem. E não só fez a filmagem, como deu acesso a essa filmagem a uma empresa privada para que os seus atores pudessem acessar, assistir ao filme e até mesmo fazer um laboratório dentro da Polícia Federal, dentro do Ministério Público Federal. Então, eu penso que essa situação, ela viola claramente a Constituição. Aquelas imagens sequer deveriam existir. E se existem, deveriam ser protegidas pelo Estado e não exibidas para uma empresa privada fazer um filme e
para fazer laboratório com pessoas, com artistas que participam desse filme. Isso vai ensejar alguma ação por parte de vocês, doutor? Então, olha, nós já, na verdade, questionamos, já estamos questionando, não o filme, porque eu penso que ali o erro que aconteceu foram os agentes públicos terem franqueado o acesso desse material à empresa que está fazendo o filme. Aliás, esse filme sequer tem os financiadores conhecidos, é outro problema. Quer dizer, é um filme claramente político, que não tem os financiadores conhecidos, e que foi feito com base numa gravação que deveria ter sido protegida pelo Estado. Então, nós já questionamos essa situação lá perante o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro entendeu que não havia elementos inicialmente para fazer uma investigação. Nós continuamos questionando esses fatos e, por isso, aliás, entendemos que o juiz sequer deveria ter ido no filme, porque a discussão em relação ao filme está lá na jurisdição do juiz Sérgio Moro. Então, ele também é juiz, não só da Operação Lava Jato, mas também da discussão que nós promovemos em relação ao acesso que foi dado desse material, dessa filmagem, a essa empresa que fez o filme. Então, enfim, eu acho que há diversos questionamentos que podem ser feitos. Essa semana, inclusive, está no Brasil o advogado Jeffrey Robertson, ele é Queen's Counsel, ou seja, do Conselho da Rainha, é um advogado com uma experiência internacional indiscutível, já trabalhou em casos de grande repercussão mundial, e ele faz uma crítica muito incisiva a essa atuação do juiz Sérgio Moro, à luz da experiência internacional, à luz das regras internacionais que são aplicadas aí nos tribunais internacionais. Então, na visão dele, não só o juiz Sérgio Moro teve um comportamento incompatível com esses regramentos internacionais na condução do processo contra o ex-presidente Lula, mas também ao ir no lançamento desse filme, que é um filme sobre uma operação que está sob a condução dele como juiz, e mais, que existe uma discussão em torno da forma como foi feito o filme, e essa discussão também está sob a jurisdição do juiz Sérgio Moro. Doutor, obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan, viu? Foi um prazer enorme, Tonholi, eu agradeço a oportunidade, cumprimento a você novamente e a todos que estão nos assistindo.